Bom, pessoal, suspensão do direito de dirigir. Vamos ver, né, quais são os atos que eu cometo que são infrações que pode me dar a suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir, pessoal, é uma penalidade, tá? Qual é a definição dela? É aplicar com finalidade, né, de retirar, né, o condutor infrator. Então é uma penalidade para retirar o condutor infrator por um prazo determinado do seu direito de dirigir. Então, tirar essa pessoa do ambiente de trânsito, ele vai ficar um tempo fora para depois voltar. E durante esse tempo, né, ele tem que fazer cursos, aulas e passar um período sem estar dirigindo para depois voltar a dirigir. Tá? Então, a suspensão do direito de dirigir poderá ser aplicada quando o condutor atingir 40 pontos no seu prontuário. Tá? Esses 40 pontos, quando ele atinge os 40 pontos, até mais na frente eu vou explicar como é que funciona, se ele caso atinge os 40 pontos, ele pode ficar entre 6 meses a 12 meses suspenso. Se ele for reincidente, aí vai aumentar a pena, né? Pode ficar de 8 meses a 24 meses suspenso, sem o direito de dirigir. Se o condutor comete infrações que prevê a suspensão direta, exemplo, velocidade acima da metade da máxima permitida, da suspensão direta. Então o candidato pode ficar entre 2 meses a 8 meses sem dirigir. Se ele for reincidente, ele pode ficar entre 8 a 18 meses sem dirigir, com a habilitação dele suspensa, tá? Exceto o artigo 165, 165A e 253A, que eu tinha explicado no slide anterior, já vai direto para 12 meses. A suspensão é direto para 12 meses, não fica balanceando entre esses meses que eu mostrei agora para vocês. Existe também, gente, um tipo de reciclagem preventiva. Essas reciclagens preventivas se aplicam às categorias C, D ou E. Tá? Essas reciclagens preventivas é quando o condutor comete infrações e ele atinge 14 pontos só. Somente. Aí para não dar mais nenhum problema futuro, né, aí eles fazem uma reciclagem preventiva. Ok? A suspensão do direito de dirigir e multa são processos concomitantes, tá? E a suspensão do direito de dirigir se obtém a uma habilitação entre 2 meses a 5 anos, né? A suspensão do direito de dirigir se obter, né, entre uma habilitação, fica entre 2 meses a 5 anos. Ok? Ele dá uma suspensão, você, dependendo da infração que você comete, você fica vários períodos, né? Fica um tempão grande aí sem poder ter o direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir, lembra quando eu falei quando você atinge 40 pontos? Isso, gente, é no período de 12 meses, tá? Então, o infrator atingir 40 pontos. Nesse período de 12 meses, se ele atingir 40 pontos, para ele chegar nos 40 pontos, ele tem que cometer infração leve, média e uma grave. Ele vai acumulando, ou uma leve, ou uma média, ou uma grave. Aí atinge os 40 pontos, está na suspensão. O prontuário dele é 40 pontos. Se durante esses 12 meses o infrator cometer uma infração gravíssima, de 40 cai para 30 pontos. Se ele cometer 2 infrações gravíssimas, de 30 cai para 20 pontos. Se ele cometer 3 infrações gravíssimas, dá suspensão direta. Certo? Não tem mais o que atingir nos pontos do prontuário. Cada vez que você comete uma infração gravíssima no período de 12 meses, você vai perdendo 10 pontos no seu prontuário. Tá ok? E existem infrações específicas que prevêem a suspensão direta. O exemplo é daqueles artigos lá, o 165, 165A e o 253.
da suspensão direta, né? Um outro exemplo de suspensão direta é você dirigir com o veículo acima da metade da velocidade permitida. Então, da suspensão direta. Um outro exemplo, sofreu um acidente e fugiu, deixou a vítima, né, abandonada. Suspensão direta. Tá? Suspensões do direito de dirigir. Quais são as suas infrações específicas? Exemplo, reprovar no exame toxicológico, já vai dar suspensão direta do direito de dirigir. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Recusar fazer o teste que certifica a influência de álcool ou outras substâncias. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a rua ou os demais veículos. No caso, a via, os demais veículos. Disputar corrida. Promover na rua competição. Eventos, perícia, sem permissão da autoridade de trânsito. Exibir manobras perigosas, arrancadas bruscas, derrapagem, frenagem com arrastamento de pneus. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro. Forçar a passagem entre veículos em sentidos opostos estejam na iminência de passar. Transpor sem autorização bloqueio policial. Transitar com velocidade superior à máxima em mais de 50%, conduzir motocicleta sem capacete, fazendo malabarismo, faróis apagados e transportar crianças com menos de 10 anos, da suspensão direta do direito de dirigir. Usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação da via. Então essas aqui são as infrações que dá suspensão do direito de dirigir. Uma dica para vocês: não existe uma única infração que acarreta a suspensão do direito de dirigir que não seja as gravíssimas, tá, gente? Cometeu infração gravíssima, pode ocorrer uma suspensão direta, dependendo da infração que você comete, tá? Bom, quando você tem a PPD ou a ACC provisória e durante aquele período de 1 ano você cometer uma infração grave, gravíssima ou ser reincidente na mesma infração média, tá? Existe a cassação. Você vai ser a sua habilitação, a sua permissão ou a ACC provisória é cassada. Apaga-se tudo e você tem que refazer o processo. E quando ocorre isso, você pode a qualquer tempo reabrir o processo. Tá? Quando você está com uma CNH definitiva, aí você pode ficar 2 meses sem dirigir, 8 meses, 4, 12 meses, 24 meses. Então ali é uma suspensão. Essa daqui é cassação. Tá? Então, cometi infração grave, gravíssima, eu fui reincidente na mesma média durante aquele período de avaliação, né, a minha PPD ou minha ACC provisória, uma das duas, será cassada. E para você ter habilitação novamente, né, você não precisa esperar um período, você pode reabrir o processo, só que você tem que fazer tudo, desde o início, tudo novamente. Ok? Cassação da CNH. Como é que ocorre uma cassação da CNH? Quando o condutor está dirigindo com a sua habilitação suspensa, você cometeu infrações ou você atingiu os pontos e sua habilitação ficou suspensa. Se você persistir no volante, ela vai ser cassada. Tá? Condenado judicialmente por delito de trânsito, que são os crimes de trânsito, abandonar a vítima é um exemplo. Tá? E se você for reincidente nas infrações, aí a sua CNH ela é cassada. Dirigir com a CNH de categoria adversa do veículo também pode ser cassada. Entregar a direção a pessoas inabilitadas ou incapacitadas, cassação. Dirigir sob influência de álcool ou entorpecente, disputar corrida, promover competição esportiva sem autorização,
demonstrar ou exibir manobras perigosas. Essa aqui, a reabilitação só volta depois de 2 anos, tá? Depois que a sua habilitação é cassada por um desses motivos, você só volta a ser reabilitado depois de 2 anos. Quando você está nesse processo de cassação ou cancelamento, né? O condutor tem que frequentar cursos de reciclagem. O condutor poderá ser obrigado a frequentar cursos de reciclagem quando for considerado o infrator contumaz. É aquele condutor que não tem mais jeito. Não tem jeito, o bicho é teimoso. O maluco é teimoso. Uma pessoa considerada contumaz é aquela teimosa, insiste naquela mesma ideia, ele não muda, ele não modifica. Tá? Tiver o direito de dirigir suspenso, se envolver em acidente grave, for condenado por delito de trânsito, expor a risco potencial à integridade de outras pessoas, né, a qualquer tempo conforme dispuser o CONTRAN. E como eu falei, né, na imagem anterior, o condutor habilitado nas categorias C, D ou E, que exerce atividade remunerada, poderá fazer o curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 14 pontos no período de 1 ano. Tá? Então esses são os condutores que se encaixam nessa situação para fazer o curso de reciclagem. Ok? Beleza, gente? Dúvidas, meus amigos? Você já sabe onde tirar. Entra lá na sala virtual e vamos tirar nossas dúvidas. Beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus.